As minhas considerações sobre Café com Canela, elas perpassam uma relação entre a obra e o campo. Quando a gente faz uma análise das possibilidades que o filme tem, sempre é interessante pensar a obra para além do seu enredo, para além da linguagem que é utilizada e as escolhas estéticas que a direção tem. Mas é muito interessante perceber, ainda mais em algo como é tão específico e singular como Café com Canela, como se dá essa inserção num campo do audiovisual que é feito num recôncavo da Bahia, colocando no mapa uma obra cinematográfica como essa, que ganha um destaque dentro de um processo de reconhecimento, de legitimação, que ancora as outras e as próximas produções que eles vão fazer. E é interessante demais a gente poder perceber isso, porque isso é algo para ser estudado, enquanto não só um fenômeno, mas é tentar sistematizar os caminhos. E aqui eu não estou considerando e nem dizendo que toda obra ela tem uma fórmula, mas é muito interessante perceber as relações que eles conseguem operar sobre essa realização e como é que isso pode ser reproduzido em outras instâncias, em outras áreas, em outras localidades, em outras cidades do interior da Bahia, que são capazes, têm tanta qualidade quanto no sentido de sua produção, mas que falta visibilidade. E Café com Canela chega nesse lugar. Nos apresenta uma obra que ela é genuinamente no sentido de uma produção que é nossa e que coloca a gente num lugar muito interessante de exposição e que eles alcançam o lugar de visibilidade e reconhecimento em muitos festivais. E até hoje eles colhem os louros disso. E é muito pertinente essa observação no sentido de que, quando a gente trata a ideia da obra e do campo no qual ela vai estar inserido, é entender como isso vai valorizar muitos dos nossos aspectos culturais que estão retratados lá. Mostrando uma coisa que eu sempre acho muito bacana, que é capacidade e qualidade de construir obras artísticas que estão fora do eixo Rio-São Paulo. E ainda assim elas operam com uma qualidade e se destacam nesse sentido. Saindo dessa consideração que é entre a relação da obra com o campo e se detendo um pouco na obra, me interessa muito pontuar algumas questões que envolvem as escolhas de produção, que vão se tornar escolhas estilísticas e as marcas autorais, que essa dupla vai desenvolver depois. O que é relevante para a gente pensar é que o enredo está a serviço também dos modos de operação que eles tinham à disposição deles. Para além de pensar como é a construção da narrativa, eu gosto muito de entender esse processo da construção considerando os pormenores, os contextos de produção. E aqui a gente tem um fato interessante, que é uma produtora pequena até então, que vai construir um filme em que o enredo se permite ser modificado a partir das condições que eles têm de produção e de realização daquilo. O que eu quero dizer com isso é o sentido de adequações, da melhor forma de mostrar isso. Então você vai ter as demandas de produção, de cenário, de figurino, da fotografia, da mesma forma como a trilha sonora, acompanhando isso. Então é aquilo que absorver também o que poderia parecer um problema ou um desvio estético a favor e a serviço dessa narrativa. Eles assumem isso e isso se torna uma marca autoral, porque perpassa por um lugar anterior a isso, que é a decisão. Tratando especificamente de observações sobre enredo, me interessa muito esses aspectos de alguns gêneros que são explorados nesse filme. Principalmente o melodrama, que é algo com quem eu tenho toda uma relação de estudo e de pesquisa. Tem estratégias muito bem plantadas. E essa palavra plantar é muito importante exatamente porque você vai vendo ao longo da narrativa como tudo vai confluindo para esse estado emotivo, reconhecendo o lugar de cada personagem, a relevância que tem essas personagens em função da protagonista e como é que existe essa transformação dela. Então, os elementos, mesmo quando a gente está acompanhando as subtramas, esses elementos eles dão a possibilidade de compreensão daquilo que é o ressignificar da vida. E é exatamente dessa forma que a gente consegue reconhecer a personagem e acompanhando esse processo dela de evolução, de transformação, de ressignificação quando chega no clímax do filme. Interessante pensar isso porque, de novo, se torna um marco porque a gente está tratando de um longa-metragem que tem muito fôlego. O filme tem muito mais do que 1h30. E isso me interessa pensar porque essas estratégias elas precisam dar conta e elas são usadas exatamente para também a garantia de um fôlego, em que façam que o espectador acompanhe começo, meio e fim de uma narrativa que ela é longa, mas ela se torna, à medida que ela evolui, extremamente sedutora. Uma garantia de que o público pode assistir e vai estar fidelizado e vai estar envolvido, acompanhando até o final, até o desfecho dessa narrativa. E que ela se mostra muito gratificante para o espectador no sentido da economia do afeto que ele depositou logo no início da apreciação da obra. A escolha de filmes como o Café com Canela mostra uma preocupação na tentativa de um entendimento das possibilidades de obras artísticas que alcançam outras esferas, que possam sim
ter condições de entrar em um grande circuito comercial, mas também tem uma possibilidade de fazer parte de um circuito independente, de um circuito fechado, de um circuito de premiações, de um circuito muito específico do audiovisual. Quando você une essas duas coisas, mostrando possibilidades diferentes, você já, desde o princípio, estimula o futuro aluno a ter a possibilidade de compreensão da vastidão que é esse universo do audiovisual, que existem circuitos e esferas que podem se comunicar, e às vezes as obras se comunicam exatamente nesses dois lugares, o que só mostra a nossa riqueza em termos de criação. Aqui é onde eu vejo o lado mais positivo desse tipo de escolha, mostrando essa diversidade e essas gamas todas que são possíveis a partir do momento que você domina o fazer artístico. Compreendendo aquilo que eu estava falando no princípio, eu acredito que qualquer um que vai se envolver com o cinema e ocupe o lugar da criação, ele precisa compreender isso, a natureza da sua obra e ao que ela pode estar a serviço, tanto de um circuito comercial como de um circuito fechado.